Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 3 de março de 2025, segunda-feira de carnaval, cada unidade do Bitcoin está com uma alta super expressiva nas últimas 24 horas de 9%, com cada unidade em cerca de 93 mil dólares americanos. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está com uma alta expressiva nessas últimas 24 horas, de aproximadamente 7,6%, com cada unidade cotada em 2.350 dólares americanos. Dentro do top 10, a gente tem algumas moedas que estão valorizando ainda mais. XRP, por exemplo, retomou a terceira posição ali pelo ranking de capitalização de mercado, com uma valorização de quase 20% nas últimas 24 horas. Solana, sexto maior criptoativo, com uma valorização de quase 16% nas últimas 24 horas. Cardano, agora, oitavo maior criptoativo do mercado, ultrapassou a Dogecoin, com uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 52%. E o motivo dessas valorizações a gente vai debater ao longo do episódio de hoje do Giro Bitcoin. Mas sem sombra de dúvida, a gente vê uma reversão da tendência de queda. Se ao longo da última semana, se no episódio da sexta-feira, por exemplo, quando a gente conversou, o mercado estava sim uma tendência de queda, agora o cenário mudou. E o cenário mudou justamente por causa da mesma pessoa que estava causando aquela tendência de baixa, que é, no caso, o Donald Trump, mas isso a gente vai debater mais pra frente no Giro Bitcoin de hoje. Começando agora um giro rápido pelos ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano. Na última sexta-feira, conforme a gente já conseguiria imaginar, a gente teve uma pequena reversão da saída. Se nos dias anteriores a gente teve saídas que totalizaram mais de 30 mil BTC, na sexta-feira a gente teve uma pequena entrada de 101 BTC, ou seja, a gente teve um inflow de 101 BTC somando todos os ETFs. Bem pequeno, é verdade, muito por causa da entrada que a gente teve no ETF da Fidelity, no ETF da ARK 21 Shares. A BlackRock, por exemplo, teve uma saída bastante considerável, foi quem mais perdeu, entre aspas, quem mais vendeu Bitcoin na última sexta-feira. Foram quase 3 mil BTC vendidos, para ser mais exato, foram 2.910. Mas, de qualquer forma, a gente começou a ter uma reversão e a gente teve um inflow de 101 BTC na última sexta-feira nesses ETFs. Já nos ETFs de Ether e Spot, também na última sexta-feira a gente teve saída. Uma saída de 18.164 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 41,9 milhões. Com isso, a gente teve o sétimo dia consecutivo de saída. O sétimo dia útil, o sétimo dia comercial consecutivo, onde os ETFs de Ether tiveram saída. Eu, particularmente, estou muito curioso para o dia de hoje e acredito que tanto no ETF de Ether quanto no ETF de BTC Spot a gente vai ter entrada, a gente vai ter inflow. Justamente por causa do motivo que causou a reversão do mercado. Se o mercado estava apontando para baixo, agora o mercado está apontando para cima. E o motivo disso foi o Donald Trump. O Donald Trump anunciou na sua rede social, em um domingo, que a reserva de ativos digitais dos Estados Unidos vai incluir BTC, ETH, Sol, XRP e ADA. Ou seja, Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, que é o token XRP emitido pela Ripple, e a ADA Cardano. E naturalmente, assim que ele publicou, a gente viu essas criptomoedas disparando e puxando o mercado como um todo. Vale ressaltar que durante a campanha do Donald Trump para presidente dos Estados Unidos, ele tinha prometido criar uma reserva estratégica de Bitcoin e quando ele criou o grupo de estudo dele, através de uma ordem executiva de ativos digitais, ali ele já tinha colocado como um estoque nacional de ativos digitais. Então já tinha ficado claro que a tendência dele seria não apenas de colocar só o BTC. Muitos maximalistas de Bitcoin têm pedido para ser só o BTC, mas pelo visto o Donald Trump ele já está bastante decidido a não utilizar somente o Bitcoin. Vale ressaltar que o Ether é o segundo maior criptoativo do mercado, então era natural, caso ele acabasse incluindo outras criptomoedas, que ele incluísse o Ether também. E Solana, XRP e ADA têm uma característica em comum, que é o fato de terem sido lançadas inicialmente nos Estados Unidos. Então, isso, sem sombra de dúvida, pode ter auxiliado na escolha dessas criptomoedas, desses criptoativos em específico. Então, a gente viu o mercado todo valorizando. O BTC, no instante, estava ali em cerca de 80 mil dólares no momento do post do Trump sobre isso. E, nesse instante, voltou a superar até a marca dos 93 mil. Está ali lutando para voltar para os 93 mil.
E ontem mesmo, no próprio dia desse anúncio do Donald Trump na sua rede social, chegou a bater a marca de 94. Então, foi uma alta bastante expressiva em um curto espaço de tempo. E, sendo muito sincero com vocês, é natural que a gente veja isso ainda mais forte ao longo dos próximos dias. Muito tem se esperado, entre hoje e o dia 11, entre o dia 3 de março e o dia 11 de março, algum anúncio mais definitivo sobre esse estoque nacional de moedas digitais. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas de qualquer forma o mercado já está se precificando, o mercado já começou a reagir e eu realmente acredito que no dia de hoje os ETFs de Bitcoin e de Ether Spot vão se valorizar da mesma forma. Vão ter entrada, da mesma forma, se valorizar no sentido de ter inflow. E, inclusive, um ponto que vale a pena ressaltar é que esse anúncio foi feito em um domingo, onde o mercado tradicional estava fechado. E isso prova de uma vez por todas que o mercado financeiro não opera mais de 9 às 17. O mercado financeiro não opera mais de segunda a sexta. O mercado financeiro atualmente é algo 24/7. Então esse anúncio em um domingo, na minha opinião, foi algo proposital e uma clara mensagem ao mercado de que o mercado financeiro tradicional precisa de uma vez por todas se atualizar. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia rápida sobre a Suíça. Há algum tempo atrás a gente noticiou que um think tank suíço propôs uma votação pública, que inclusive já aconteceu, para alterar a Constituição e adicionar o Bitcoin ao lado do ouro como reserva estratégica nacional. Mas o presidente do Banco Nacional Suíço supostamente não quer adotar o Bitcoin como um ativo de reserva na Suíça, citando falta de estabilidade na moeda, preocupações com liquidez e riscos de segurança. E justamente essa posição dele se opõe a essa proposta do think tank 2B4CH e outros defensores do Bitcoin para obrigar constitucionalmente justamente o Banco Central a adotar o Bitcoin ao lado do ouro como reserva estratégica. Abre aspas. Em segundo lugar, nossas reservas precisam ser altamente líquidas para que possam ser usadas rapidamente para fins de política monetária, se necessário. Fecha aspas. Isso foi uma declaração do Martin, que é justamente o presidente do Banco Central Suíço, no dia 1º de março, ou seja, ao longo desse último final de semana. Ele também destacou que, como o Bitcoin e as criptomoedas são executadas por software, eles são inerentemente suscetíveis a bugs e vulnerabilidades técnicas. Abre aspas. Todos nós sabemos que software pode ter bugs e outros pontos fracos. Vale ressaltar que, de qualquer forma, teve a votação, a gente precisa ver qual vai ser o resultado público disso, mas o presidente do Banco Central aparentemente é contra, e ele sendo contra, dificilmente essa proposta vai prosperar. O que pode fazer a Suíça mudar de ideia? Justamente a reserva estratégica por parte dos Estados Unidos. É algo que a gente vem batendo muito na tecla aqui no Giro Bitcoin sempre. Quando os Estados Unidos adotarem o Bitcoin de fato como uma reserva estratégica e falarem isso de forma pública, a gente vai ver uma corrida de outros países. Só esse post na rede social do Trump do dia de ontem já vai fazer com que outros países olhem com ainda mais carinho, ainda mais zelo para essa proposta de adotar o Bitcoin como reserva estratégica. Mas quando isso de fato acontecer, a gente vai ver uma verdadeira corrida pública por Bitcoin das nações ao redor do mundo. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia aqui nessa segunda-feira de carnaval. Chegou até agora aqui no episódio? Não deixa de se inscrever, dá o seu like no vídeo, compartilha aí no grupo de WhatsApp do mercado cripto que você tem, que isso é muito importante pra gente. Isso é o que faz com que a gente possa continuar produzindo conteúdo diariamente aqui pra você. Muito obrigado pela sua companhia e a gente tem um encontro marcado aqui no nosso próximo episódio. Valeu!